Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! A China é azul. A China deixou de ser vermelha, passou a ser azul. O que eu quero dizer com isso? Que até então o perigo comunista ou socialista carregava consigo as cores, a bandeira vermelha. E o lado azul ficava com o lado capitalista. A sábia China, milenar cultura, percebeu como funciona o capitalismo e percebeu à luz de uma análise marxista e passou a manipular o capitalismo. A guerra comercial entre China e os Estados Unidos já dura há um ano. Ela se acirra cada vez mais. As guerras hoje elas se dão de forma regionais, mas a grande guerra, aquela que se esperava uma potência jogando bomba atômica na outra, ela se resolve hoje no campo econômico, como aconteceu com a queda da União Soviética diante do poder econômico e tecnológico dos Estados Unidos. Está se vendo à frente do mesmo problema, só que com a China. Para fugir de pagamentos de impostos, buscando mão de obra mais barata, buscando incentivos fiscais, os Estados Unidos transferiram tecnologia e empresas para outros países, sobretudo para a China, e hoje ficam na mão da China. Por isso que Trump tem a política de América para os americanos, tentando trazer de volta isto para os Estados Unidos, mas a corrida já está perdida. Ainda os Estados Unidos se sustentam, mas a corrida está perdida. E dentro da guerra comercial, a China mostrou perfeitamente por que ela é azul. Porque ela sabe manipular a economia mundial e a economia americana. Ao rebaixar o valor do yuan, a moeda chinesa, ela provocou um solavanco na economia mundial. Caiu o Dow Jones, caiu a Nasdaq, caiu a Bolsa Brasileira, caíram as bolsas do mundo inteiro. Um desastre onde se perderam bilhões de dólares. Se perdeu muito mais do que num ataque aéreo, do que numa guerra. Os 500 homens mais ricos do mundo perderam em torno de 110 bilhões de dólares num só dia com o movimento do yuan da China. A China não precisou jogar bomba, não precisou mobilizar navios nem nada para dar um prejuízo ao capitalismo só dos homens mais ricos de 110 bilhões de dólares, o equivalente a 440 bilhões de reais. Ou seja, metade do que a Previdência, a tal propalada Previdência brasileira, pretende arrecadar em 10 anos. Ainda assim, esses 500 homens mais ricos cresceram 11% na sua fortuna nos últimos anos. E você, trabalhador? E você, brasileiro? Cresceu quanto na sua economia nos últimos anos? 11% ou desceu, decaiu? Só quem ganha nesse mercado são os ricos. E a China deu esse solavanco na economia mundial. Mostrou para os Estados Unidos que eles não são hegemônicos. Hoje, as bolsas voltaram a subir um pouco. É natural, porque aí entra o mercado financeiro, a especulação. A China voltou atrás no yuan, mas deu um aviso para os Estados Unidos. E com as bolsas em baixa, é hora de todos os touros entrarem no mercado. Jogar as ações para cima, comprar porque estão baratas. Mas isso é um vai e vem, é uma gangorra. E o Brasil nisso tudo? O Brasil nisso tudo se ferra mais ainda. Ao alinharmos a nossa política externa de total submissão aos Estados Unidos, a gente vai na onda, vai aliado na guerra com os Estados Unidos. Cada vez que os Estados Unidos se ferram, como se ferrou ontem, o Brasil se ferra também. Já há um prenúncio de esfriamento da economia mundial, ou seja, a economia brasileira vai junto no esfriamento mundial. Esse papo de que juros a 6% e inflação baixa não provoca nenhum crescimento nem desenvolvimento. Isso é apenas um dado dentro do universo dialético da economia. E agora com esses solavancos chineses, com essas ameaças chinesas, a economia brasileira é mais prejudicada ainda. A China acusa, os Estados Unidos passou a acusar a China de manipulação cambial. A China recusa isso e vai contra-atacar. No meio disso, ficamos nós, de otários, apoiando os Estados Unidos e tomando porrada do lado da China, que é o nosso maior parceiro comercial. Nós temos mais negócio com a China do que com os Estados Unidos. Então é uma coisa esquizofrênica a gente tomar partido. A gente tem que ganhar posições. Ficando em posição neutra em relação aos dois, o Brasil só teria a crescer. Mas com submissão aos Estados Unidos, cada vez que ele perde, e vai perder mais e mais ainda, nós só temos a perder. É impossível o crescimento brasileiro, é impossível o desenvolvimento brasileiro a partir da política ultraliberal do Paulo Guedes e a partir do cenário mundial. Quem vai decidir a permanência ou não do Bozo à frente do governo, da política neoliberal, da hegemonia governamental, da hegemonia dessa coalizão que foi eleita para a presidência e para governar o país, é a economia mundial. Como diziam para Bill Clinton, é a economia, estúpido. É a economia que vai determinar. Não adianta dizer Bolsonaro é feio, não adianta dizer, não fala isso, está falando bobagem. É a economia. E a economia mundial não vai bem com essa guerra
americana. A China suspendeu a importação de produtos dos Estados Unidos, de produtos agrícolas, afeta profundamente a economia americana, que por sua vez precisa descontar isso em algum lugar, vai descontar nas costas da América Latina, nas costas do Brasil, sobretudo. O buraco é muito mais embaixo, o assunto é muito mais sério. A gente só está olhando o nosso umbigo, as questões nacionais, Damares, Von Traub, fascismo, Bolsonaro, babaquice nacional. A questão internacional nos afeta profundamente, a gente tem que estar atento a ela. O mundo está em guerra. Provavelmente uma quarta guerra mundial, já que a terceira guerra mundial foi o fim da União Soviética, onde não foi disparado nenhum tiro. O mundo está em guerra agora, a quarta guerra mundial, que é a guerra entre a China e os Estados Unidos, envolvendo toda a economia mundial, sem precisar disparar tiro. E nessa guerra nós estamos no meio do tiroteio. Isso me lembra uma musiquinha que a gente cantava quando era pequeno, no tempo da ditadura do Oliveira Salazar, na Segunda Guerra Mundial, que dizia: Portugal não foi à guerra, mas também não acovardou-se. Cobriram Portugal com pano, escreveram em cima, Portugal mudou-se. Não dá para escrever em cima do Brasil, o Brasil mudou-se. Ou o Brasil muda a sua política externa, ou a gente vai no tsunami, no arrastão, que é provocado hoje na economia mundial pela guerra sino-americana. Um abraço e obrigado. Fudeu geral. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no